Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina de Adultos, que neste trimestre trata do livro de Efésios. Está muito boa a lição. E a de jovens estuda o livro de Levítico. Eu até tenho proposto aqui no meu canal que nós estudemos as duas, é o que eu estou fazendo. Estou estudando a de jovens, que como editor já li toda, e por isso posso atestar, está muito boa mesmo, e a de adultos, com o livro de Efésios. Estou publicando toda semana, postando aqui no canal, 2 vídeos. Um com o resumo da lição dos jovens, se você não assistiu ainda, está aí no canal, e o outro com o resumo da lição de adultos, que nesta semana tem como título Como Deus nos Resgata. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça isso. E também acione o sininho para receber as notificações de novas postagens, novos vídeos. Compartilhe também os conteúdos se você considerar que eles podem abençoar outras pessoas. Como Deus nos resgata, lição 4, o verso para memorizar, são 2 versos na verdade, Efésios 2, 4 e 5, e o texto principal da semana é o trecho ali, a perícope, que vai do verso 1 de Efésios 2 até o verso 10. Que trecho fantástico, profundo, maravilhoso, já vou ler com você aqui daqui a pouco. Os 2 versos dizem assim, Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Sim, o tema da semana é salvação. E a lição começa aqui contando a história de Jessica McClure, que em 1987, com 18 meses de idade, brincava no quintal de sua tia e acabou caindo num poço abandonado de 6,5 metros de profundidade, dia 14 de outubro de 1987. E aí foi quando a imprensa soube disso, a nação inteira passou a acompanhar a cobertura midiática desse assunto, né? Era a bebê Jéssica, e aí todo mundo ali na expectativa, muita gente orando por ela, para que ela pudesse ser resgatada do fundo daquele poço. Os resgatadores conseguiram colocar ali alguns canos, né, para que ela recebesse ar fresco lá embaixo. E finalmente, 58 horas após a queda de Jéssica, a audiência mundial, na verdade a cobertura passou a ser até mundial, assistiu quando ela foi liberta do tubo do poço, de 20 centímetros de largura, portanto ela ficou trancada lá dentro, né, que apreendeu por mais de 2 dias. A fotografia vencedora do prêmio Pulitzer, feita pelo fotógrafo Scott Shaw, o prêmio Pulitzer é o prêmio mais almejado aí pelos jornalistas, tanto autores, escritores, quanto repórteres, quanto fotógrafos, né? E essa foto aí que você está vendo, ela ganhou o prêmio Pulitzer. Foi feita por Scott Shaw. Ele capturou o momento. Um cabo de resgate separava de Jéssica os rostos preocupados dos socorristas que olhavam para o pacote enfaixado no centro do drama, a bebê Jéssica. E a lição compara, né, dizendo que não há nada tão arrebatador quanto uma boa história de resgate, e Paulo, em Efésios 2, 1 a 10, nos oferece uma visão bem aproximada da maior e mais abrangente missão de resgate de todos os tempos, os esforços de Deus para redimir a humanidade. O drama da história se intensifica pelo conhecimento de que não somos meros espectadores no resgate de outra pessoa, mas testemunhas do nosso próprio resgate. Diferentemente do caso da menina lá, da Jéssica, no caso do plano de salvação, nós é que estamos no fundo do poço e precisamos de Jesus, que Ele nos tire de lá. Eu me lembro até de um vídeo que circulou um tempo pela internet, mostrava ali um rapaz no fundo de um poço, ele havia caído lá, e alguns religiosos de correntes religiosas diferentes passavam pela boca do poço e ali davam suas impressões. Um deles disse: você precisa se arrepender, orar mais a Deus, se prostrar aí e clamar a Deus. Um outro veio e disse: isso é o seu karma, você tem que aceitar. Um jogou uma corda e foi embora. Aparece Jesus, ele desce então até o fundo do poço e tira aquele rapaz nos ombros. Esse é o nosso Deus. Ele veio à terra para nos resgatar e nos levar nos ombros, nos perdoar, nos justificar e nos dar uma esperança. Ele nos leva no colo.
Aqui em Efésios 2, eu quero ler com você, se você tem sua Bíblia aí por perto, quero convidá-lo a abrir comigo, para nós aqui bebermos da fonte e saborearmos cada palavra, cada conceito teológico profundo que Paulo apresenta aqui nesses 10 versos. Eu vou ler aqui então com você. Ele, naturalmente que está falando aqui de Jesus, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então Paulo fala aqui de pessoas vivas mortas, né? A morte espiritual, quando estávamos vivendo em pecado, éramos como mortos, e nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos escravos de Satanás, resumindo. Andávamos aí segundo o curso deste mundo de pecado que jaz no maligno. Entre eles, também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então não havia nenhuma vantagem, né? Todos estavam aí sob a escravidão do pecado. E Paulo fala aqui da carne, do corpo, daquilo que nos inclina para o mal, para o pecado, para a desobediência, e também dos pensamentos, ou seja, totalmente dominados pelas paixões, pelas inclinações da carne, pelo pecado. Mas que bom que ele fala assim, né, que no passado éramos assim. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque lá em 1 Coríntios capítulo 6, depois eu volto aqui para Efésios, lá em 1 Coríntios capítulo 6, tem um texto muito semelhante a esse, em que Paulo fala de passado e de vitória. O que eu gosto desses textos é que Paulo ele fala no passado, e aí ele diz, vocês eram assim, mas não são mais. Então aqui no 1 Coríntios capítulo 6, verso 8, dos versos 8 a verso 8 e alguns mais, vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram justificados, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Amém. Alguns deles eram assim, tinham sido assim, como nessa lista que Paulo faz aqui de situações de pecado, mas não eram mais assim, porque tinham sido santificados por Deus. E aqui, no segundo capítulo do livro de Efésios, voltando para o texto dessa semana, Paulo diz a mesma coisa, né? No passado, alguns aqui eram assim, mas foram libertados, né? Mas Deus, verso 4 agora, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja que ele começa esse trecho aqui, essa perícope, falando da condição de mortos no pecado. De uma situação desesperadora, de naturalmente filhos da ira. Olha que Paulo aqui ele estabelece mais uma vez a teologia, esse aspecto teológico de que nós já nascemos em pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz a Bíblia. Diz a Bíblia também em Isaías que nossas justiças, nossas obras de justiça, são como trapos imundos. Nós não temos nada que nos recomende a Deus. Nossas atitudes, nossos grandes feitos, aos nossos olhos, não são nada. Porque sem Jesus realmente não há salvação. Há um texto de Ellen White muito interessante em que ela diz que mesmo as nossas orações, nossos louvores ascendem a Deus, ao trono de Deus, por meio dos canais corruptos da humanidade. Ela compara assim, canais corruptos da humanidade, que é o mesmo que Paulo diz aqui a respeito de sermos filhos da ira, filhos do pecado. Tudo que nós fazemos acaba sendo contaminado por nossa natureza pecaminosa. E é por isso, exatamente por isso, que nossas orações também precisam ser levadas a Deus pelo Espírito Santo, que, segundo diz a Bíblia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós sempre precisaremos da intercessão de Jesus, do Espírito Santo, porque o melhor que possamos oferecer para Deus, mesmo assim,
é maculado por nossa natureza pecaminosa. Mas o texto prossegue dizendo que nós somos ressuscitados em Cristo. Veja como o evento da ressurreição ele é central na teologia de Paulo. O que me deixa espantado e triste é ver que alguns teólogos progressistas, por aí liberais, têm até colocado em xeque, em dúvida, a ressurreição de Jesus. Alguns dizem, não importa tanto se Jesus ressuscitou, o que importam são os seus ensinamentos. Não, a ressurreição de Jesus é central para a fé cristã. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa esperança. E aqui Paulo compara a nossa ressurreição de mortos-vivos no pecado com a ressurreição de Cristo. Então nós podemos ser ressuscitados por Cristo, em Cristo, para uma nova vida. Isso se chama conversão, justificação, santificação. Diz aqui o verso 7 que Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos. Ele insiste nesse ponto e diz mais, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu parasse por aqui, alguém poderia pensar, que bom, a salvação é pela fé e eu não preciso nem me preocupar com as obras, com uma vida de santidade. Mas o texto continua e diz assim o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos por Jesus e criados, recriados, ressuscitados para uma nova vida. Ele nos faz inclusive assentar nas regiões celestiais, ou seja, passamos a ter uma vida espiritual, criados por Jesus, em Jesus, para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, nós somos feitos, somos convertidos, somos recriados, transformados para praticar as boas obras. Então nós somos salvos pela graça, pela fé, nos méritos de Cristo, mas a vida que segue depois não é a mesma vida do passado. Nós somos ressuscitados para uma nova vida. Então nós somos criados para boas obras. A partir dali, então, obedecer à lei de Deus, praticar boas obras, amar o próximo, trabalhar de forma missionária e desprendida, tudo isso acabará sendo uma consequência, jamais será a causa da nossa salvação. Esse é o capítulo 2, dos versos 1 a 10, maravilhoso, cheio de conceitos teológicos profundos e cheio de esperança. É o Deus que vem ao poço do pecado, desce nele e nos resgata e nos tira de lá. Alguns trechinhos aqui da lição que eu destaquei ao longo da semana. Por exemplo, aqui na lição de domingo diz em Efésios 2, 1 e 2, Paulo enfatizou a triste realidade da existência anterior à conversão de seu público, observando que eles estiveram espiritualmente mortos, praticando pecados como padrão de vida e sendo dominados por Satanás. Padrão de vida, isso é a impiedade. O ímpio, ele vive na prática do pecado e muitas vezes nem se dá conta de que está pecando. É uma prática, é um padrão da vida dele. O cristão convertido, ele até eventualmente pode pecar, ele cai, ele comete seus erros, mas isso não é um padrão. Isso é um acidente. E ele então corre para Jesus em busca de perdão novamente, de restauração, de reconciliação. É como diz lá a primeira carta de João, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecarem, temos um advogado no céu, Cristo Jesus. Segunda-feira, fala das forças externas e internas que lutam, que nos tentam ao pecado. Forças externas, aquilo que a gente vê, que ouve, as coisas ao nosso redor, as sensações e tudo mais. Pessoas, situações, lugares. E forças internas são os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios desejos, que devem ser submetidos ao poder de Deus. Levar cativos os nossos pensamentos, como diz Paulo também, ao poder de Cristo. Então, ter consciência de que a tentação está ao nosso redor e dentro de nós também. E que por isso precisamos todo o tempo crucificar o nosso eu em Cristo Jesus. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim, como dizia o apóstolo Paulo. A expressão por natureza filhos da ira aponta também para outra realidade assustadora. Embora ainda tenhamos a imagem de Deus, há algo profundamente errado em nós. Ser cristão não é apenas uma questão de dominar um ou dois maus hábitos, ou superar transgressões e pecados ameaçadores, mudar a dieta, mudar a vestimenta, por mais que essas coisas sejam importantes e tenham o seu lugar. Não lutamos apenas contra pecados, mas contra o pecado, contra a nossa natureza. Somos inclinados à rebelião contra Deus e à autodestruição. Os seres humanos, por natureza, exibem um padrão de comportamento autodestrutivo e pecaminoso.
seguindo os ditames de Satanás e seus próprios desejos pecaminosos inatos. Os crentes já foram, por natureza, filhos da ira, todos nós. Paulo empregou o tempo passado, éramos por natureza filhos da ira. Isso não significa que os crentes já não possuam mais inclinação inerente ao mal. Parte considerável da carta aos Efésios, do capítulo 4 e o capítulo 5 também, alertou que atos pecaminosos enraizados em uma natureza pecaminosa continuavam sendo uma ameaça para os cristãos. No entanto, isso significa que o velho homem não deve mais dominar o crente, que, através do poder de Cristo, pode deixar de lado a velha natureza e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É a luta do cristão que vai durar até a glorificação por ocasião da volta de Jesus. Natureza espiritual, natureza carnal ali combatendo, e aquela que você alimentar mais será vitoriosa. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora a Deus, tem momentos devocionais com Deus e passa o dia conversando com Deus, frequência aos cultos, testemunho, enfim, quanto mais você vive em comunhão com Deus, mais você alimenta a sua natureza, digamos, espiritual. E assim você submete, você mantém morta. Ali está ela, mas você mantém raquítica, desnutrida, essa natureza carnal, que se você alimentar poderá voltar aí a incomodar, né? Terça-feira fala da ressurreição, da ascensão, da exaltação de Cristo e de que nós podemos ser ressuscitados em Cristo quando nos convertemos e aceitamos a salvação. Temos o direito de passar de uma existência dominada por demônios para uma vida de abundância espiritual e poder nele, em Jesus. E quarta-feira eu leio aqui um trechinho também que diz assim, na verdade é um texto de Ellen White, no livro Desejar as Nações, página 9, que diz assim: habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Entretanto, essa revelação seria feita não somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo. Por isso que Paulo diz que somos feitos espetáculo ao universo, tanto a anjos quanto a homens. Porque este é o planeta que sucumbiu ao pecado, à tentação de Satanás. E por isso somos hoje a ovelha desgarrada, precisando ser salva. E que foi salva por Jesus. Porque ele veio aqui em busca dela e deixou as outras lá no local seguro. Não foram alcançadas pela maldade. O maravilhoso plano de graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos anelam perscrutar, sondar, estudar, e será seu estudo por toda a eternidade. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. Hoje é humilhante viver nesse mundo de pecado, mas um dia será uma honra termos passado por isso e sido salvos por Jesus. Nós seremos representantes do amor de Deus de forma como nenhum outro ser neste universo pôde experimentar. Nós seremos embaixadores de Cristo e vamos testemunhar do que Ele fez em nossa vida. Os demais estão observando, nós vivemos na prática, nós caímos no poço e de lá fomos resgatados. Em sua conclusão, quinta-feira, em sua conclusão de Efésios 2, 1 a 10, versos 8 e 10 a 10, Paulo voltou a tocar nesse assunto, desejando garantir que seu argumento se destacasse. A salvação dos crentes é obra divina, não humana. Não se origina em nós, é um dom de Deus. Nenhum ser humano pode se vangloriar de tê-la despertado. Permanecendo na graça de Deus, somos revelações de sua graça e apenas de sua graça. Somos suas obras-primas criadas por Deus em Cristo Jesus para viver uma vida de santidade. Que lição maravilhosa. Deus nos ajude realmente a viver essas palavras, a aceitar o resgate, a viver uma vida de santidade, obedecendo por amor. E eu quero orar com você nesse momento, encerrando este vídeo. Pai querido, muito obrigado por essa lição, mais essa lição da Escola Sabatina, que nos fez recordar do que Tu tens feito por nós, do que fizeste por nós ao nos resgatar na cruz do Calvário, e que tens feito por nós ao nos manter vivos de verdade, ressuscitados com Cristo e com uma esperança maravilhosa de que um dia estaremos para sempre com Ele e com todos os seres que Ele criou com tanto amor. Dá-nos a Tua paz, Senhor, e ajuda-nos a ter essa relação íntima contigo e assim uma vida de vitória sobre o pecado, sobre as tentações de Satanás. Nós oramos e Te agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.